na cidade de Maceió, né? Falamos dessa questão da inversão térmica, né? E nos foi pedido para falar dessa questão do solo, tá? Então, assim, a primeira coisa, minha gente, é que vocês estão vendo uma imagem aí, tá? Eu procurei porque há muito tempo eu estava assistindo a uma reportagem. Então, eu queria mostrar isso também para vocês, dessa questão de Maceió, tá? Mas vou falar primeiro do que aconteceu, para a gente poder falar, mostrar um pouquinho dessa reportagem para vocês. Olha só, em 2018, na verdade ali em 2018, aconteceu em Maceió um tremor de terra, né? Ai, não foi essa. Mas eu vou contar para vocês. Em 2018, em Maceió, aconteceu um tremor de terra. A princípio, esse tremor de terra ele foi tido como apenas um afundamento de solo. A princípio, esse tremor de terra ele era apenas um afundamento de solo, tá? Ou um afundamento de solo, não, uma acomodação de terra. Ele foi tido como uma acomodação de terra. Uma acomodação de terra ou uma acomodação de solo, como a gente queira chamar, ela acontece de forma normal. Por exemplo, aqui, já em algumas regiões do Agreste, em algumas regiões da cidade de Lagoa da Canoa, por exemplo, já aconteceram, né, alguns tremores, que a esses tremores a gente chama de acomodação de terra. A gente não chama ele de terremoto, justamente por isso, porque ele é uma acomodação desse solo. Só qual é o problema em Maceió? Maceió, ela tem uma rocha e ela tem uma falha geológica cortando ali parte do tabuleiro de Maceió, né? E essa falha geológica ela é formada por uma rocha que a gente chama de rocha quimiogênica. Né? Ela é chamada de rocha quimiogênica. Essa rocha quimiogênica ela é formada por algumas substâncias, tá? Algumas substâncias. Essas substâncias, a gente vai chamar essas substâncias vão ser cloreto de sódio, cloreto de potássio, né? O cloreto de sódio, cloreto de potássio, não vou conseguir encontrar, então vou mostrar essa imagem. O cloreto de sódio, o cloreto de potássio e a gente tem o magnésio. Esses minerais químicos dessa formação rochosa, eles são matéria-prima principalmente para a formação de cloro, de alguns ácidos, como o ácido clorídrico, soda cáustica, bicarbonato de sódio. Ela também é matéria-prima para fazer vidro, papel, celulose. E para alguns... Alguns... Ai, Jesus. Para alguns produtos de higiene, que são sabão, detergente, pasta dental, e também essa rocha ela é matéria-prima para a produção de PVC, tá? Então ela é uma produção de PVC. A galera começou em 1970 a exploração dessa rocha em Maceió, né? Tá aqui uma imagem que vocês estão vendo aí do lado, né? A exploração dessa rocha em Maceió, ela começou os estudos, na verdade, em 1970. E aí, minha gente, o que acontece? A galera começou a fazer a exploração do que a gente chama de salgema, né? É a salgema. Eles começaram a explorar, estava dando muito dinheiro para a Braskem,
e fomentando a atividade econômica de Maceió. É importante a gente saber disso, que fomentava a atividade econômica de Maceió, né? Então, trazia muitos empregos diretos e indiretos também ali para Maceió. E o que acontece? A galera começou a fazer exploração disso durante décadas, né? Durante décadas, eles começaram a explorar esse solo. E quando eles vão explorando, eles vão retirando. É uma rocha, tá? É um mineral químico, mas é uma rocha. Então, eles vão retirando essa rocha, né? Eles vão retirando essa rocha do solo e eles não fazem a reposição desse solo. A reposição desse solo deveria ser retirado e deveria ser posto principalmente ou um solo sedimentar ou calcário, né, nessa região. Então, eles foram retirando esse solo e não foram fazendo a reposição desse solo. Como o Maceió está numa falha geológica, é uma rocha que ela é quebrada, tá? Então, essa falha geológica, durante um tempo, ela vai para uma acomodação. Essa acomodação é o que gera o tremor de terra, né? O que gera um pequeno abalo sísmico. Então, em 2018, em fevereiro de 2018, gerou esse pequeno abalo sísmico, esse pequeno tremor de terra lá em Maceió. E quando gerou, minha gente, o que aconteceu? Os bairros que tinham os poços de exploração da Salgema, que era o bairro do Pinheiro, do Bom Parto, do Mutange, do Bebedouro e uma parte do Farol, que estão próximo da Lagoa Mundaú, né? Esses bairros eram os bairros onde tinham as maiores, uma grande quantidade de poços de exploração da Salgema, né? E uma maior exploração. Então, esses bairros estavam ocos por baixo. Eles estavam ocos, né? Então, por eles estarem oco por baixo, quando houve essa acomodação de terra, dessa falha geológica, aí o que estava oco foi também se acomodando. Então, o que aconteceu? Algumas casas, elas começaram a apresentar rachaduras. Ó, tipo essa casa aqui, ó. A rachadura, ela começava pequena, mas ela ia se alongando por centímetros, né? Ia se alongando por centímetros essa rachadura. E com o passar do ano, olha só, tem uma imagem aí, vocês conseguem ver, ó. A rachadura, ela ia aumentando os centímetros dessa rachadura. E essa rachadura começava nas paredes, batia no solo e ia de uma parte à outra, né? Tinha parte do bairro que começava a rachadura e que cortava as casas, né? Então foi ocasionando essas rachaduras. Em alguns lugares, buracos foram surgindo. Então começaram a fazer uma pesquisa. E no ano seguinte, em 2019, no início do ano de 2019, foi constatado que o solo de Maceió estava afundando e era um maior desastre ambiental em terra firme da história do Brasil, né? Um dos maiores desastres da história do Brasil em área urbana, né? Em terra firme não, em área urbana. Então, o que acontece? As pessoas desses bairros, elas precisaram serem evacuadas desse bairro, né? Então, não evacuadas assim de forma rápida, mas elas precisaram sair, porque a estrutura das suas casas estavam danificadas e não tinha como consertar, porque era um problema realmente no solo. Então, atingiu mais de 14 mil imóveis, né, pegando todos esses bairros, e ao todo foram 50 mil pessoas afetadas por esse problema. E essa galera teve que sair desses bairros e pegarem um aluguel social e morar em outras cidades. Então, esses bairros na cidade de Maceió, eles acabaram se tornando bairros fantasma. Ó, se vocês pegam essa imagem aí, vocês observam as casas, a galera o que pôde tirar, eles tiraram telhas, tiraram as madeiras, né? O que eles puderam tirar, eles acabaram tirando, e levaram para os lugares onde eles saíram para morar,
por conta do afundamento desse solo, tá? Ou seja, o solo mesmo, ele acabou afundando de verdade por conta da retirada dessa vegetação. Ó, vocês vão observar aí uma imagem mais ampla, tá? Vocês conseguem observar aí? Vocês conseguem ouvir? Mas, ó, acabei encontrando. É rapidinho, viu, minha gente? É rapidinho, viu, minha gente? Ó, pessoal, tudo isso aí é abandono. Para não tomar muito tempo nosso, né? Só uma pequena parte desse vídeo. Qualquer coisa vocês podem pesquisar lá no YouTube, vocês vão ver o estrago que foi feito. Mas vocês já conseguem perceber, né? Por isso daí que não eram bairros de apenas pessoas simples, eram bairros de pessoas nobres também, né? Com casas muito boas mesmo, estavam ali naquela região e tiveram que sair, né? Porque esse solo ele não vai poder mais ser habitado, tá? É isso que acontece, né? Por mais de 10 anos ele não vai poder ser habitado. Provavelmente ele nem consiga mais ser habitado. Isso aí vai ser uma região de unidade de conservação, né? Vão fazer plantações de mata, essas coisas, né? Para ser uma parte de um parque de vegetação ali na cidade de Maceió, mas não vai ser mais. Isso é um impacto ambiental também na cidade de Maceió pela retirada dessa rocha quimiogênica, né? E que foi feita essa retirada pensando no desenvolvimento econômico, né? Mas sem pensar na população da região, né? Infelizmente, é isso que o homem ocasiona. Lembra lá do início da aula que nós vimos lá o modelo de sociedade moderna é o que faz com que, para eles se desenvolverem, acabem fazendo esse tipo de coisa. Né? Vamos lá aqui, minha gente. Um outro problema ambiental ocasionado nessas cidades de maiores populações é o problema que a gente chama de ilha de calor. Né? Essas ilhas de calor, vocês estão vendo aí, elas são também anomalias do clima, tá? São anomalias no clima. E, na verdade, ela é um aumento da temperatura, né? É um aumento da temperatura em algumas determinadas regiões, mas principalmente dos centros urbanos, tá? As regiões de centro urbano, a temperatura ela acaba aumentando, né? E quais são as causas do aumento dessa temperatura? É a poluição, né?
a quantidade de dióxido de carbono que é emitido para a atmosfera, então a gente tem essa poluição, e as mudanças nesse uso do solo, né? Aí temos a questão da alta densidade demográfica. Vamos lá para Maceió de novo. Maceió, ela tem 1.031.000 habitantes, né? 1.031.000 habitantes. Então, ela tem uma grande população absoluta e população relativa à densidade demográfica de 1.000 habitantes. Então, tem uma alta densidade demográfica. Onde existe essa alta densidade demográfica, minha gente, vai acontecer também, nessa alta densidade demográfica, vai acontecer um alto grau de urbanização. Né? Então, vai ter muita urbanização. Urbanização é construção de fixo, construção de cidades. E, além desse alto grau de urbanização, as cidades elas crescem de uma forma tão, que a gente chama tão acelerada, né? A urbanização no Brasil, por exemplo, ela começou a acontecer na década de 50, 1950. Ela iniciou no governo de Getúlio Vargas, né? Mas o Brasil teve uma urbanização maior a partir do governo de Juscelino Kubitschek. Tá? Então, em 1950 começou a nossa urbanização, e a nossa urbanização ela acontece de forma muito rápida. E como ela acontece de forma muito rápida, porque o nosso país ele passou a se industrializar a partir das décadas de 50, então, como acontece de forma muito rápida, vai acontecendo de forma desorganizada. Então, você observa, assim, no processo de urbanização, tem pessoas que estão morando em acidentes geográficos. O que são acidentes geográficos? Acidentes geográficos são montanhas, grotas, né? Vamos pensar ali na cidade de Maceió, a galera mora muito, a galera subdesenvolvida, mora muito nas áreas de grota, na grota de Lourdes, na grota do Reginaldo, né? Quem é que não sabe? Na ponte do Reginaldo, uma grande maioria da população, inclusive foi feita até uma intervenção de saúde psicológica mental ali da população que morava ali na grota do Reginaldo, que a população tendia a subir na ponte e pular da ponte e se matar, né? Muito, muito, muito aconteceu isso em Maceió. Então a galera mora muito nessa região de grota, né? Que são regiões de acidentes geográficos. E essas regiões são mais propícias a grandes impactos ocasionados, impactos ambientais e impactos ocasionados também nessa população, tá? Então essa alta densidade ela faz com que aconteça isso. Como assim? A população sai, uma população mais precária de renda, né, de baixa renda, ela sai da sua região e ela vai morar. Olha só, os movimentos migratórios no Brasil, eles aconteceram a partir de 1930 e se intensificaram também em 1950. No Brasil, nós temos um movimento chamado de movimento de transumância ou movimento migratório sazonal, que é o que acontece aqui no estado de Alagoas. A população tende a sair do sertão alagoano, sertão e agreste alagoano, e vão para a zona da mata, né? Vão para a zona da mata, principalmente aquelas regiões ali de Porto Calvo, tá? Ó, aqui comigo. Vão para a região de Porto Calvo, vão ali para as regiões de União dos Palmares, para a região de Atalaia, né? Aquelas regiões ali próximas a São Miguel, Coruripe. Williams, vão fazer o que nessas regiões? Eles saem, né, no período do inverno, né? Do inverno não, na verdade eles começam já no período de primavera para verão. Eles saem e vão para trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, né? No cultivo, não, na realidade, na colheita da cana-de-açúcar. É o que nós conhecemos como os boias frias do estado de Alagoas, tá? Eles saem para isso. Então, a gente tem essa população, que é uma população mais desabastecida economicamente, né? Que vai trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar. Mas tem uma população que ela migra para Maceió para ir trabalhar nas indústrias, né? Nas indústrias. Então, quando vão trabalhar nas indústrias, onde é que essa população vai morar, minha gente? Quem sai daqui do estado de Alagoas e vai para o estado de São Paulo, vai morar na capital? Não é preconceito, tá? Nem é xenofobia, de jeito nenhum. É geografia.
Mas essa população não vai, de jeito nenhum, morar na capital, gente. Não vai. Essa população, ela vai... Calma aí, que alguém fez uma pergunta aqui. Qual o nome do movimento de região para região, né? É um movimento migratório, né? Que ela acontece de uma região para outra, que é o movimento sazonal, tá? Ele vai chamar de movimento sazonal ou movimento de transumância, tá? Vai ser esse movimento. É o que acontece muito aqui no estado de Alagoas, tá bom, Luciene? Esse movimento acontece. Então, olha só. Sem essa questão de preconceito, mas essa galera, eles saem daqui e vão morar, não vão morar nos grandes centros, não, das cidades, vão morar nas áreas, eu ainda digo área periférica, mas na verdade vão morar nas áreas de favela mesmo, né? É essa galera que faz esse processo de favelização, né? Então, acaba indo, é o que acontece, por exemplo, com a galera que mora ali nas grotas, né? As grotas são áreas de favela, onde o governo, seja municipal, estadual, eles têm poucos olhos para aquilo ali. Eles só olham mesmo na época que acontece algum acidente, né? Que acontece algum incidente, na verdade, né? E aí pegam a defesa civil e manda para lá para fazer os seus devidos aconselhamentos. É isso que vai fazer, isso que vai acontecer, tá? Então, por que essa alta densidade demográfica? Por conta da grande oferta de emprego. E aí tem essa construção de prédios também, né? A construção de prédios e grande quantidade de veículos. Quando a gente fala dessa construção de prédios, há um processo nessas cidades capitais litorâneas, tá? Há um processo que a gente chama de processo de verticalização, tá, minha gente? É o processo de verticalização. A verticalização são a construção de casas, né? Essa construção de casas, elas são feitas assim, de forma vertical, né? Vertical os prédios mesmo, né? Então são essas construções de prédios. Então você observa, por exemplo, aqui Lagoa da Canoa, a gente já começa a reaproveitar o espaço. Isso significa dizer que é reaproveitamento de espaço. Tá? Então é o que acontece nas grandes capitais, né, do Brasil e que acontece também aqui na capital do estado de Alagoas, capital que é Maceió. Vai acontecer esse reaproveitamento. Então essas construções verticais, elas também impedem com que haja uma circulação geral, minha gente, da atmosfera, tá? Então impede com que haja essa circulação geral da atmosfera. E impedindo essa circulação geral da atmosfera, os ventos eles param de circular e os ventos eles também são a característica principal para a diminuição de temperatura dessas áreas. E aí a retirada também de vegetação, de árvores. Não sei se vocês já ouviram falar, mas já ouviram falar de sequestro de carbono? Eita! Eu já ouvi falar de sequestro de várias coisas, mas sequestro de carbono... Então, vejam só, minha gente. O sequestro de carbono é o que é ocasionado pelas árvores. Para acontecer um processo de fotossíntese das árvores, né, acontece pela umidade, pela radiação solar, e as árvores, elas, durante o dia, elas estão fazendo a absorção de carbono. Durante a noite elas liberam carbono, mas não em grande quantidade como elas absorvem, tá? Então há esse sequestro de carbono. O sequestro de carbono faz com que diminua a temperatura, tá? Porque o dióxido de carbono aumenta a temperatura no planeta Terra. Então as árvores elas também diminuem essa temperatura, tá? Então você vai observar uma área que tem uma vegetação, né? Vegetação que tem árvore, elas são áreas que têm que são mais temperaturas mais amenas, temperaturas mais frias. Olha aqui uma coisa. Eu vindo de Arapiraca, algumas vezes eu venho ali pelo bairro São Luís. E eu gosto muito de passar pela Rua do Campo.
Esses dias eu estava pensando no conteúdo que ia dar para vocês e passando pela Rua do Campo, eu observei aquelas árvores. E na minha cabeça veio, Deus o livre, Deus livre mesmo, de que a administração pública municipal queira fazer a retirada daquelas árvores dali. Porque aquilo ali vai fazer com que a temperatura das casas ali naquela região, ela aumente, né? Ela aumente mais, né? Tenha uma maior temperatura do que o que é sentida hoje. Porque as árvores, além de elas ocasionarem sombra, elas têm o processo de sequestro de carbono, né? Então, ela vai ocasionando esse sequestro de carbono, vai diminuindo essa temperatura, tá? Então, a arborização, ela faz com que a temperatura, ela diminua. E aí, nessas ilhas de calor, a gente tem a questão do albedo, né? O albedo é a capacidade que uma região tem de refletir ou de absorver radiação solar, tá? Então, como eu disse, que essas cidades, essas capitais litorâneas, como a capital de Maceió, que tem a construção verticalizada, a radiação solar bate no vidro dos prédios e ela é refletida novamente para os vidros de outros prédios, depois vão para o solo e o solo acaba absorvendo e aquecendo ainda mais essa temperatura, né? Ou aumentando ainda mais essa temperatura e aquecendo ainda mais essa superfície terrestre. Então, vai havendo esse aumento de temperatura. E aí, por que nós chamamos de ilha de calor? Olha só, minha gente, que vai acontecendo isso. Nas áreas de centro da cidade, a temperatura vai ser maior, né? E nas áreas periféricas ou áreas rurais, as temperaturas serão menor. Por que serão menor? Porque as áreas rurais, né, não existe construção de fixos, então, por não existir essa construção de fixos, há uma maior circulação das massas de ar, né, maior circulação das massas de ar e maior circulação dos ventos também e maior sequestro de carbono, né? Quais são a solução para essas áreas? A solução é a arborização dessas regiões, né? E principalmente dessas regiões ecúmenas, né? O processo de arborização que a gente precisa fazer. Então, isso é a solução que a gente pode criar para diminuir essa temperatura. Williams, no estado de Alagoas, onde é que acontece a ilha de calor? As ilhas de calor no estado de Alagoas acontecem nas áreas urbanas, tá? Principalmente em áreas urbanas, mas uma incidência maior dessas ilhas de calor são nas cidades onde tem maior urbanização, tá? As cidades que estão localizadas no leste alagoano e as mais urbanizadas aqui também do Agreste, que são as cidades de Arapiraca, as cidades de Palmeira dos Índios. Mas tem uma outra coisa que a gente pode perceber. A gente pode perceber, por exemplo, aqui em Lagoa da Canoa, um aumento maior da temperatura na nossa cidade, né? Um aumento dessa temperatura. E isso não é só na nossa cidade, tá? Isso é para explicar essa questão dessa ilha de calor. Esse aumento maior dessa temperatura, ele é ocasionado principalmente pela questão do piche, né? Então, você vê, áreas que são concretadas são áreas que fazem com que haja aumento da temperatura também, né? Áreas concretadas. Porém, nas áreas concretadas, há menor absorção e maior reflexão dessa radiação solar. Então, a temperatura ela acaba sendo menor. Mas em áreas de piche, e por que não dá para fazer concreto? Porque concreto é mais caro do que piche. Piche, ele é uma mistura, né, de rocha com petróleo, né? Então, essa mistura faz com que haja ali uma absorção maior da radiação solar, minha gente. E essa absorção maior dessa radiação solar vai fazer com que aumente a temperatura. Então, você vai observar a Lagoa da Canoa, praticamente todas as ruas da cidade de Lagoa da Canoa, elas estão pavimentadas, né? Ou seja, na forma mais tradicional de falar, basicamente todas as ruas aqui de Lagoa da Canoa, elas têm pista, né?
Elas são feitas de pista agora, são pista. Né? Então, o que é que acontece, minha gente, com isso? O que acontece é um aumento anormal dessa temperatura por conta dessas áreas de pista. Então, se você pensar na cidade de Lagoa da Canoa há 10 anos, tá? E hoje, Lagoa da Canoa há 10 anos, a temperatura era menor do que o que era hoje. Por quê? Primeiro que a gente tinha mais área arborizada, né? Mais área arborizada. Hoje a cidade ela cresceu ao seu entorno, nós estamos observando um aumento, né? Um crescimento da cidade ao seu entorno. Nós estamos observando por aí, a partir daí, né? Então, começou-se a construção dos fixos. E ainda pelo processo de modernização, tá, gente? Isso não é nenhuma crítica, tá? Porque é um modelo de desenvolvimento da sociedade, infelizmente, ou felizmente, né? Então, pela modernização da sociedade, pelo processo das cidades estarem, quase todas as cidades estarem sendo passado pista nela, Lagoa da Canoa não poderia ficar para trás, né? Então, Lagoa da Canoa, ela começou também a fazer a sua questão de piche, né? Então, a gente começou a pavimentar a cidade e a cidade ela começou a aumentar também a sua temperatura, tá? Então, essa temperatura é ocasionada pelo processo de urbanização vertical, pelo processo de alta densidade demográfica, né? Essa alta densidade demográfica é esse aumento de população nessas regiões, nessas áreas. Tá bom, pessoal? Aí nós vamos observar um outro fenômeno, tá? Vamos observar aqui um outro fenômeno, que é o que nós conhecemos como os deslizamentos de terra e os movimentos de massa, tá? A gente pode chamar tanto de deslizamento de terra, quanto podemos chamar eles de movimentos de massa, tá? Esses deslizamentos de terra, eles são ocasionados em espaços mal planejados, né? Como que eu já falei, né? A gente tem uma população, né, umas cidades que elas vão crescendo de forma desorganizada, né? E à medida que elas vão crescendo de forma desorganizada, né? Aí essa dinâmica do espaço ela vai aumentando e aí a população vai morando em áreas de acidentes geográficos, como no caso da população de Maceió, né? Que principalmente no nosso estado acontece nessa região, né? A região de Maceió. A galera mora nas grotas, né? A galera mais subdesenvolvida, na verdade, elas acabam habitando as grotas, né? Então, quando acabam habitando essas grotas, o que fazem? Gente, você vai habitar a grota, você não tô morando aqui e tô morando no meio da vegetação mesmo. Não, né? Vai se formar ali uma espécie de cidade, uma espécie de favela, né? Um processo de favelização. Então, vai se formando ali uma espécie de cidade. Então, de repente, o poder público, para acabar ganhando também na questão política os votos daquela população, o que eles fazem? Ah, não, nós vamos aqui, nós vamos pavimentar essa estrada de ladeira, né? Vamos pavimentar. E aí, o que eles aumentam? Eles aumentam acabam aumentando a questão da erosão laminar, né? Ou seja, ao invés de ter infiltração no solo, infiltração da água, há maior escoamento dessa água, tá? Quem aqui não se lembra, acho que foi janeiro do ano passado, né, que a gente teve ali em algumas cidades do Rio de Janeiro, acabei esquecendo o nome da cidade, um deslizamento de terra, né, que acabou matando muita gente. Né? Então, nas cidades de Maceió, na Grota de Lourdes, por exemplo, ano passado, houve um deslizamento de terra também que acabou matando 5 pessoas ali naquela região. Né? Esse deslizamento é por quê? Porque há um menor processo de infiltração
Então, há maior escoamento dessa água, e esse maior escoamento dessa água faz com que haja maior erosão laminar, né? Então, o escoamento faz com que haja os deslizamentos de terra. Isso acontece por quê? Aí tem as causas, a retirada da vegetação, né? A ação antrópica, gente, antrópico é ação humana, tá? Ação humana, tais como a urbanização. Aí a gente tem a pavimentação, né, que é o que vai acontecer, e as moradias próximas às encostas. O prefeito JHC, que é o prefeito da cidade de Maceió, isso também é relevante, tá? Informação relevante. JHC, ou por nome de João Henrique Caldas, tá? O prefeito João Henrique Caldas, ele começou a fazer um processo de concretação, né, de áreas de encosta, né? Então, ele começou a fazer essa concretação de área de encosta. O que eu penso com relação a isso? O que a gente vê? Principalmente na Grota de Lourdes, ele fez isso lá em Maceió. Ele concretou essa área de encosta. O que eu penso? Que enquanto ele for prefeito, que ele observa, que ele ficar olhando para essas áreas de encosta e ele fazer a manutenção dessa concretação, ainda vai. Mas há um outro problema também que é criado a partir dessa concretação. A concretação, ela tira a impermeabilidade, ela acaba tornando o solo impermeável, né? Então, há menos, vai acontecer menos infiltração das águas da chuva, desse solo. Essa embaixo vai acontecer um processo de inundação dessas áreas. Consegue entender, minha gente? Então é assim, como se nós estivéssemos varrendo a casa, né? Varrendo a casa com a janela aberta. Né? A gente vai jogando a poeira, retirando a poeira, mas a janela aberta vai fazendo com que a gente não consiga varrer de forma absoluta, retirar aquela poeira, né? É isso que vai acontecendo. Então, não, eu estou consertando isso aqui porque vai diminuir a erosão laminar aqui nessa região de grota. Mas já aumentado o processo de enchentes ali das cidades. Se você observa a cidade de Arapiraca, por exemplo, já tem alguns pontos aqui na cidade de Arapiraca, alguns pontos na nossa cidade, que ela já passa por um processo de inundação, né? Inundação, começa a ter essas inundações na cidade por conta do processo de pavimentação das cidades, tá, gente? Então, esse é também um impacto ambiental ocasionado, tá? Olha aí, ó, que a gente consegue observar com essa imagem, né? As áreas de acidentes geográficos, a galera, vou pegar aqui a canetinha, tá? As áreas de acidente geográfico, a galera começa a construir em áreas de relevo, né, de altas altitudes, retiram essa vegetação, aí vem a ação climática, que é a ação da chuva, a chuva vai derramando a sua quantidade de pluviosidade aqui, essa região está pavimentada, e aí no momento que ela está pavimentada, o que vai acontecer? Vai acontecer a erosão, que a gente chama de erosão laminar, tá? Essa erosão tem uma grande incidência aqui nas cidades de Maceió, tá? Principalmente aqui nessa cidade de Maceió, também na cidade de Rio Largo, tá? A gente vai ter esse impacto ambiental. Olha só aí, minha gente. Isso aqui é uma imagem, tá? Que eu peguei, olha só. A galera mora aqui nessas áreas de grota, né? Essas áreas de grota, a vegetação é retirada, uma grande quantidade de chuva vai caindo aqui, né? E aí o que vai acontecer? Ó, vai acontecer o processo de deslizamento de terras, ou o que nós chamamos de movimento de massas, né? Esses movimentos de massa vão acabar tendo que sedimentar em algum lugar, né? E aí, ó, a gente tem essas áreas mais baixas, essa população em áreas mais baixas, o movimento de massa sedimentou
nessas áreas, tá? Ó, aí o que acontece? Ó, essas áreas de grota aqui. Você vai chegando ali na cidade de São Miguel dos Campos, né? Você chega ali quando você vai para Maceió, que você pega ali a cidade de São Miguel dos Campos, já descendo aquela ladeirinha para já pegar a duplicada para Maceió, você já vê uma população morando aqui nas áreas mais nas áreas de relevo, né? Essas áreas de relevo. Então, o que vai acontecer? Retirou vegetação, retirou a talude do solo, né? E esse solo vai acabar entrando num processo de deslizamento e é isso que vai ocorrer, ó. Esse solo vai acabar deslizando, tá? É esse movimento de massa. E para a gente concluir, tá? A gente concluir a nossa aula, olha só, nós temos uma outra questão. O estado de Alagoas, ele está dividido em regiões hidrográficas, né? E nós temos 16 regiões hidrográficas, com duas vertentes, né? A vertente que a gente chama de vertente são-franciscana. Vertente são-franciscana é onde a desembocadura dos rios, eles vão desaguar no Rio São Francisco, né? Ou das bacias hidrográficas da vertente são franciscana. A gente vai chamar tanto de vertente são franciscana ou de vertente ocidental, tá? Eles vão desaguar no Rio São Francisco. Então, por exemplo, a região hidrográfica do Mochotó, a região hidrográfica de Serra Talhada, você está dizendo, eita, William, Pernambuco, mas é essa região hidrográfica de Talhada, tá? A região hidrográfica do Rio Capiá, a região hidrográfica do Riacho Grande, a região hidrográfica do Rio Ipanema, 5, tá? A região hidrográfica do Rio Traipu, a região hidrográfica do Rio Piauí, né? Então, a gente tem 7 regiões hidrográficas que os rios desaguam no Rio São Francisco, tá? Então, são as 7 regiões hidrográficas. Aí a gente tem mais 9 regiões hidrográficas que o seu deságue, né, ou a desembocadura, é diretamente no Oceano Atlântico, que a gente chama de vertente oriental, tá? Que está ao leste do estado, então é a vertente oriental. Quais são as regiões hidrográficas? A região hidrográfica do Rio Coruripe, a região hidrográfica do Rio São Miguel, a região hidrográfica do Ceume. Vocês estão lembrados aqui o que é o Ceume? O Ceume é o complexo estuarino Laguná, Mundaú, Manguaba, né? Então, ela é uma região hidrográfica, né? Tá ali a bacia do Rio Sumaúma e a bacia do Rio Remédio e a bacia do Rio Reginaldo, nessa região hidrográfica. A Lagoa Mundaú e Manguaba, elas são alimentadas, a Lagoa Mundaú, pelo Rio Mundaú, da região hidrográfica do Mundaú, e a Lagoa Manguaba, ela é alimentada pelo Rio Paraíba, né? Da região hidrográfica do Rio Paraíba. Então, a gente são 9 regiões hidrográficas no leste alagoano, 9. Região hidrográfica do Coruripe, do Rio Coruripe, do Rio São Miguel, do Complexo Estuarino Laguná, Mundaú, Manguaba, do Rio Paraíba, do Rio Mundaú, do Rio Jacuípe, do Rio Pratagi, do Rio Camaragibe e a região hidrográfica do Litoral Norte, né? Que essa região hidrográfica do Litoral Norte é onde está basicamente o Rio Salgado, né? O Rio Salgadinho, tá? Nessa região hidrográfica, tá bom? Então, isso que vai acontecer. O que nós temos aqui em algumas dessas regiões, nós temos um processo de enchentes e inundações, né?
com o processo de impermeabilização do solo, né? Asfalto, né? Que é o piche, o cimento, e a água não consegue infiltrar e ela acaba acumulando. E aí a gente tem o processo de urbanização, que a população ignora os rios e os seus traçados naturais, fazem a canalização e a retificação desses rios, impermeabiliza o solo e ainda tem o descarte do lixo de forma inadequada. Então vamos aqui para o estado de Alagoas. O descarte do lixo de forma inadequada vão acontecer na bacia do Rio Reginaldo, né? Na bacia do Rio Reginaldo, na bacia do Rio Sumaúma e na região hidrográfica do Complexo Estuarino Laguná Mundaú Manguaba, que estão as duas lagoas, a Lagoa Mundaú e a Lagoa Manguaba. E a Lagoa Manguaba é a lagoa mais contaminada por lixo urbano que tem, né? E principalmente ali da cidade do Pilar, né? Ela tem esse processo de contaminação. E aí, quando a gente observa, a gente vê as enchentes e as inundações que ocasionaram nas cidades de Branquinha, nas cidades de Murici, na cidade de Rio Largo, na cidade de Satuba e na cidade de Santa Luzia do Norte. Essas enchentes foram ocasionadas por quê? Porque as cidades elas estão construídas próximo, né, do rio Mundaú, né? Então, construída ali próximo onde passa o rio Mundaú. Então, essa construção faz com que haja, com que em uma parte do tempo o clima acabe acontecendo uma variação, né? E essa variação faz com que aconteça esse processo de inundação ou esse processo de enchente nessas cidades. Williams, uma outra cidade que houve o processo de enchente, outras cidades que houveram esse processo de enchente. A gente tem a cidade de Viçosa, a cidade de Capela, as cidades de Atalaia e Marechal Deodoro, né? Que também houve um processo de enchente ocasionado pelas cheias do Rio Paraíba, da região hidrográfica do Rio Paraíba, tá? E aqui a gente tem em outra região, né? Em outra regiãozinha de grande conhecimento nosso também, né? Que foram as enchentes ocasionadas pelo Rio Ipanema, né? As enchentes do Rio Ipanema, que ocasionou enchente na cidade de Santana do Ipanema, né? Cidade de Santana do Ipanema. Aí a gente teve também, pelo Rio Traipu, a cidade de Jaramataia, que não foi uma enchente, mas que o rio encheu próximo da ponte, né? E a gente teve também ali do Rio Ipanema a ponte de Batalha, né? Que é feita ali sobre o Rio Ipanema, que o rio subiu, que quase chegou ao limite, né? Ao limite da ponte. Eu passava assim, as águas ainda acabavam passando por cima da ponte ali de Batalha, tá? Então esses são os impactos ambientais que são ocasionados no estado de Alagoas, tá? Ocasionados no estado de Alagoas, e por uma questão do desenvolvimento humano, tá? Do modelo de desenvolvimento da população, tá? Esse modelo de desenvolvimento tecnológico e dessa população contemporânea, a gente passa esse desenvolvimento, tá? Tá aí uma imagem só para a gente finalizar, para ilustrar. Ó, os rios, eles têm uma situação normal, que a gente chama de leito normal, tá? Aí o rio, ele tem o leito de enchente e tem o leito de inundação, tá? Então, olha só, tudo isso aqui, onde há essa construção aqui de casas, é limite do rio ainda. Então a galera vai lá, o rio passou 30 anos ali no seu limite normal. Nunca veio para cá. Então, vou comprar um terreninho aqui, no limite de inundação, e vou construir a minha casinha aqui, né? De boa, constrói a casa,
mas chega um período que há uma pluviosidade mais alta, né, por uma determinada situação do clima, né, uma exceção do clima, e aí o rio acaba enchendo para o seu leito de inundação, ou leito de enchente, né, e acaba atingindo essas cidades, que foi o que aconteceu nessas poucas cidades aqui do estado de Alagoas. Beleza, minha gente? Por hoje é só, tá? Esse é o conteúdo que a gente passou hoje, tá? Era um dos conteúdos também que está no livro de Alagoas, tá bom, minha gente? Tá no livro de Alagoas e a gente conclui a aula agora, tá? Então, para vocês, boa noite. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.